Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da Sexta Câmara do TIT, no dia 13 de outubro de 2022. Agradeço a presença de todos. Peço, por favor, que mantenham os microfones no mudo enquanto não estiverem falando, para evitar ruídos e microfonia. Também alerto que essa sessão está sendo gravada e a gravação ficará disponível no YouTube, no canal do Tribunal. E nós vamos pela ordem da pauta, priorizando os pedidos de sustentação oral. Eu começo formalmente a sessão verificando o quórum de presença dos integrantes da Câmara no EPAT. Todos confirmaram presença, estão presentes além de mim, Dr. João Marcelo, Dr. Ítalo, Dr. Rui, que hoje está substituindo o Dr. Silag aqui na nossa Câmara, além da doutora Aline, da representação fiscal. Então, dou início à sessão. Hoje nós temos 3 pedidos de sustentação oral. Primeiro, o processo da pauta é o do autuado Claro S.A., é o auto de infração 4089343, é um recurso ordinário de relatoria do Dr. Ítalo, pedido de sustentação oral pelo Dr. Fábio Soares de Mello, que já se encontra aqui presente. Bom dia, Dr. Fábio. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor juiz relator, demais juízes componentes desta Sexta Câmara Julgadora, representação fiscal e demais colegas da advocacia. Estou à disposição, excelente. Obrigado, Dr. Fábio. Vou passar a primeira palavra para o relator, para ele ler o relatório, e depois a gente parte para a sustentação oral. Então, por favor, Dr. Ítalo. Obrigado, presidente. Bom dia a todos novamente. Aqui já adianto que eu vou depois editar o voto para constar o relatório, que por alguma razão não constou lá do sistema. E adianto aqui que as acusações fiscais referem-se aos itens 1.1 e 1.2, infrações autônomas, mas que interrelacionam-se, ao passo que a acusação do item 1 descreve a emissão de notas fiscais à margem da legislação, frisando que, quando da emissão dessas notas, utiliza-se valores unitários dos produtos diferente dos valores originais, utilizando-se o preço médio das aquisições e não o preço constante das notas fiscais originais, conforme determina a legislação, além do que a recorrente utiliza essas notas fiscais, denominadas por ela como transposição de estoques, que são emissão de si para si mesmo, para ativar as mercadorias do estoque, que serão objeto de operações de comodato na entrega dos mesmos a seus clientes. Já o item 2 descreve o creditamento indevido incidente sobre os bens do ativo imobilizado, na sua maior parte, aparelhos celulares e modems, que foram cedidos em operações de comodato aos seus clientes pelo fato de os créditos terem se originado de documentos inábeis, conforme a autuação do item anterior. Assim, ambas as acusações independentes relacionam-se ao fato de a recorrente utilizar-se de preço médio para precificar os bens, que são celulares e modems, que serão entregues em comodato aos seus clientes, e igualmente creditando-se quando da entrada dos bens do ativo imobilizado na empresa. Esse auto de infração ele já foi, por outra oportunidade, julgado pela 16ª Câmara, e a Fazenda Pública interpôs à época recurso especial e, distribuído à Câmara Superior, decidiu-se por anular integralmente a decisão recorrida, determinando-se o retorno do feito para novo julgamento, momento pelo qual o feito me foi distribuído sem prevenção. Esse é o suficiente como relatório, presidente. Obrigado, Dr. Ítalo. Passo a palavra, então, para o Dr. Fábio Soares de Mello para a sustentação oral. Bom, novamente eu cumprimento o senhor presidente, o senhor relator, demais julgadores tributários componentes da Sexta Câmara singular do TIT, os demais presentes. Eu vou procurar ser relativamente breve, especialmente pela circunstância de que o juiz relator foi bastante preciso na descrição dos fatos, né? Esse auto de infração, então, ele decorre de um procedimento fiscalizatório e que imputou a Claro
SA, duas acusações. Uma delas, a da emissão de nota fiscal em hipótese não permitida na legislação, e a segunda, crédito indevido do imposto em razão da emissão indevida de notas fiscais. Então, de forma inequívoca, os itens guardam relação de pertinencialidade entre si, né? Esse processo ele foi objeto de apreciação em sede de recurso ordinário, com pedidos de vista, e depois foi proferida uma decisão no sentido do seu integral cancelamento. Ele foi objeto, então, de recurso especial da Fazenda, também uma série de sessões, sustentação oral, pedidos de vista. O processo foi exaustivamente examinado no âmbito do processo administrativo tributário e a Câmara Superior do TIT, com fundamento no recurso fazendário, que adotava nulidades na decisão recorrida, entendeu por anular aquele acórdão para que, então, nesta nova oportunidade, o processo pudesse ser integralmente examinado, né? Eu tive o cuidado de protocolizar memoriais nos autos e até encaminhar para aqueles julgadores em que eu tinha alguma forma de contato por e-mail, para, de forma sintética, fazer uma divisão aqui entre dois temas, dois grandes assuntos. O primeiro assunto, que eu não vou aqui tomar o tempo de vossas senhorias, é a de que há uma preliminar de decadência parcial na constituição do crédito tributário e uma segunda pela substituição, no caso da eventual manutenção da exigência, do índice de juros estabelecido pelo Estado de São Paulo pela taxa Selic. À época da interposição da peça recursal, ainda não havia modificação da súmula 10, mas já havia, inclusive, no processo esse pedido, até porque também a existência de um mandado de segurança coletivo, no qual a Claro faz parte, transitado em julgado no STF, reconhecendo o direito de se afastar o índice de juros de São Paulo pela aplicação da taxa Selic. Mas quanto ao mérito propriamente dito, a operação, ela, de certa forma, ela é relativamente simples. A Claro, então, adquiria, né, como prestadora de serviços de telefonia móvel celular, aparelhos celulares, tomava o crédito do ICMS, na medida em que estava adquirindo ali bens destinados ao seu estoque, para posterior saídas tributadas, as vendas dos aparelhos para os seus clientes, para os seus usuários. Ocorre que, por algumas circunstâncias comerciais, operacionais, especialmente em planos de serviços de telecomunicação para grandes empresas, para grandes indústrias, para grupos econômicos, a Claro, então, firmava o seguinte contrato: olha, eu vou prestar o serviço de comunicação, vou receber pela prestação do serviço de comunicação, mas vou ceder os aparelhos em comodato para esse contratante, para esses usuários. E aí havia necessidade de se promover uma alteração nos registros, na escrituração relativa ao ICMS. E o que é que a Claro, então, fazia? Ela providenciava o levantamento de todas essas aquisições que, num primeiro momento, foram destinadas ao seu estoque, emitia uma nota fiscal de transposição do estoque, onde ela debitava o ICMS anteriormente creditado, né? E aí passava, então, a aproveitar o crédito do ICMS, agora escriturado como um bem do ativo imobilizado, até que pudesse sair como comodato, e se utilizava daquele creditamento à razão de 1,48 né? À época da realização dos fatos, não havia previsão legal no âmbito do regulamento semestre de São Paulo para a emissão dessa nota fiscal de transposição de estoque. E aí, embora não houvesse essa previsão expressa, a recorrente entendia que isso em nada prejudicava o fisco, muito pelo contrário, ele estava ali adotando uma medida de precaução
efetuando o lançamento adequado para que pudesse haver esse controle da anulação do crédito, num primeiro momento, do bem destinado ao estoque, e depois o creditamento do ICMS a título de ativo. Mas o fato é que, posteriormente à realização aqui dessas operações, foi introduzida a norma jurídica no ordenamento pela possibilidade de emissão dessa nota fiscal. Então, no momento posterior à realização das operações, foi inserido no regulamento do ICMS norma jurídica relativa à previsão da emissão da nota fiscal de transposição de estoque. Então, nesse aspecto específico, por força da aplicação da retroatividade benigna, a recorrente, então, entende que, pela aplicação do artigo 106 do Código Tributário Nacional, em havendo norma jurídica posterior que legitimou o seu procedimento, não haveria, então, que se falar mais em penalidade. Então, esse item infracional, obrigatoriamente, deveria ser cancelado. Então, esse é o primeiro aspecto. Por sua vez, e aí, só para que me permitam, vossas senhorias, esse tem sido o entendimento adotado pelo Tribunal de Impostos e Taxas em inúmeros casos, né? Eu transcrevo até em sede de memoriais, mas que já está no processo ao longo da sua tramitação, algumas decisões desse tribunal, e aqui me permito a leitura de uma delas, que diz o seguinte: a autuada procedeu à emissão de notas fiscais em hipótese normativa não prevista, mas que posteriormente passou a ser expressamente exigida, ao tratar de alterações sofridas pelo artigo 125 do regulamento. Entendo que as peculiaridades do caso se amoldam quanto previsto no artigo 106, 2A e B do CTN, né? E aqui é uma série de decisões que aplicam a retroatividade benigna exatamente no sentido da norma para emissão da nota fiscal de transposição de estoques. Por sua vez, em relação ao item 2, que decorre do item 1, porque diz o seguinte: olha, tomou o crédito, então, do ICMS com base naquelas notas fiscais que não encontravam uma previsão legal. Ora, se passa a haver uma retroatividade benigna, necessariamente já deveria haver o cancelamento dessa exigência, né? E aqui, nesse item relativo ao crédito indevido, a recorrente pleiteia também a aplicação da teoria da construção, da teoria da absorção de penalidades, né? Na medida em que a infração no item 2 do auto, que se refere ao crédito indevido, foi baseada na infração do item 1, documentação fiscal inábil, e se tratando de infrações simultâneas decorrentes de uma mesma conduta, as correspondentes penalidades devem ser objeto de absorção. E menciono aqui também, e aí, no caso sob exame, a recorrente, então, entende que a absorção de maior poder lesivo deveria absorver a infração de menor potencial lesivo. E eu procurei aqui também, nos memoriais, apresentar um voto do juiz relator desse caso específico, onde entende pelo cabimento, no caso específico, da tese de construção, no auto de infração 4, 133, 366, dígito 4. O TIT tem se pronunciado de uma maneira majoritária pela aplicação da teoria da absorção das penalidades. São aí transcritos diversos acórdãos nesse sentido. Eu gostaria também de mencionar, para finalizar, que essa infração ou essas exigências fazendárias pertinentes à nota fiscal de transposição do estoque foram objeto de aproximadamente 5 autos de infração. Eu advogo em 3 desses casos para a empresa Claro, e nos 3, em sede de recurso ordinário, as câmaras que apreciaram o caso examinaram detidamente os valores, a liquidez e certeza, examinaram toda a argumentação, com objetos de vista, conversão até em diligência, num dos casos houve, e os 3 casos foram
objeto de cancelamento em sede de recurso ordinário, né? Vários juízes e juízas se apreciaram, se debruçaram sobre esses casos, e outros dois, de uma empresa também atuante no setor, tiveram êxito nesse sentido, de forma que não há nenhum acórdão contrário aos contribuintes em matéria relativa à nota fiscal de transposição de estoque em serviços de telecomunicação, sendo que, nesse caso específico, não se apreciou o mérito em sede de recurso especial. O que a Câmara Superior do TIT fez foi, olha, identifico aqui algumas nulidades, então que o processo retorne para um novo julgamento. Então, essas eram as razões recursais que eu gostaria de apontar, e pleiteando, obviamente, o provimento, mais uma vez, desse recurso ordinário, agora pela colém da Sexta Câmara do TIT, especialmente pela retroatividade benigna e pela teoria da absorção. E me coloco aqui à disposição de vossas senhorias para prestar algum esclarecimento, caso seja necessário. Obrigado, doutor Fábio, pela sustentação oral. Eu acho que o doutor Rui caiu aqui no finalzinho. Eu vou pedir para o Ítalo esperar um minutinho só para começar a leitura do voto, para a gente ver se o doutor Rui volta. Vou mandar uma mensagem para ele, um minutinho só. Doutor Rui. Tive um problema de conexão aqui, acabei de retornar. Tá, perfeito. O doutor Fábio terminou a sustentação oral segundos depois que o senhor caiu, então eu acredito que não houve nenhum prejuízo. Passa a palavra então para o doutor Ítalo, relator, para a leitura do voto. Obrigado, presidente. Agradeço ao Dr. Fábio pela sustentação oral e vou direto à leitura do voto. Preliminarmente, alega decadência parcial dos itens 1 e 2 do auto de infração. Digo eu, sem maiores digressões, quanto ao item 2, que é de crédito indevido, afirmo que não há como prevalecer tal tese, a questão foi sumulada perante o TIT, súmula 9 de 2017, tendo caráter vinculante aos órgãos desse contencioso administrativo. Assim, ainda que conhecida a existência de jurisprudência do STJ em sentido contrário, resta solvido no âmbito administrativo estadual, porquanto sumulado, qualquer divergência acerca da regra decadencial aplicada às penalidades do artigo 85.2 da Lei 6374. Quanto ao item 1.1, registre-se, conforme bem defendido pelo autor do feito, que o que é homologado é a atividade de lançamento. A atividade de emissão de nota fiscal não é passível de homologação e, portanto, também não submete ao manto do parágrafo 4º do artigo 150. A acusação fiscal do item 1, digo eu, impõe então somente a aplicação de penalidade por descumprimento de uma obrigação acessória, que é a emissão de nota fiscal em desconformidade com a legislação, não havendo como aplicar, se é o caso em comento, o disposto no artigo 150, parágrafo 4º, ante a inexistência de atividade de lançamento do imposto, contando-se o prazo decadencial por via de consequência pelo artigo 1731 do CTN. De start, para todos os itens acusatórios, o termo ACO para contagem do prazo decadencial será o dia 1/1 de 2013, pelo artigo 173, operando-se a decadência apenas em 1/1 de 2018, considerando-se que a notificação do auto de infração deu-se em 10/7 de 2017, não haveremos falar em decadência. Afasto, portanto, a preliminar. No mérito, quanto ao item 1.1, explica a recorrente que adquire modems e aparelhos celulares de fornecedores, cujas mercadorias sujeitam-se à regra da ST, portanto, não havendo creditamento na entrada. Posteriormente, em razão da celebração de instrumentos contratuais de prestação de serviço de telecomunicação, inclusive com o comodato desses bens, com alguns de seus clientes,
Tanto os aparelhos celulares quanto os modems são transformados em bens componentes do ativo imobilizado e, para tanto, segundo relata a recorrente, esta promove a emissão de notas fiscais de transposição de estoque para o ativo imobilizado com respectivo estorno do crédito imposto oriundo das notas fiscais originais de aquisição. Defende a recorrente que as notas fiscais de transposição de estoque para o ativo imobilizado são utilizadas para fins de apuração, controle e registro do crédito relativo ao ativo imobilizado, nos termos da legislação de regência, e possuem destaque do imposto, que implica em recolhimento do ICMS em favor do Estado de São Paulo, concluindo que o fisco estadual jamais poderia penalizá-la pela adoção de procedimento transparente e cauteloso relativo à formalização da transposição de bens de estoque para o ativo imobilizado, mediante competente emissão de nota fiscal, e que a emissão de nota fiscal em nada prejudica o fisco estadual, muito pelo contrário, certamente se presta a auxiliá-lo no controle fiscalizatório, na medida que configura mecanismo adicional de controle de escrituração fiscal da recorrente, fecho aspas. Mais à frente, a recorrente apoia-se em duas premissas, para defender-se sobre a legitimidade do procedimento fiscal por si adotado. A primeira é que o comando jurídico inserto no artigo 204 do regulamento não tem o condão de proibir a emissão de notas fiscais no caso exame, porque não veda expressa e literalmente a emissão de documento fiscal na presente hipótese, que é a transposição de estoque para o ativo imobilizado. E a segunda premissa é que o comando jurídico, em referência, permite inclusive a emissão de notas fiscais nas hipóteses expressamente previstas na legislação do IPI, citando o artigo 125 do regulamento e o artigo 5º, a linha E da Lei Federal 4502, que considera ocorrer o fato gerador do imposto por equiparar-se à operação de saída, operação de venda de produto que for consumido e utilizado dentro do estabelecimento industrial, implicando na obrigatoriedade de emissão de nota fiscal para a transposição do estoque. Digo eu sem razão recorrente. A suposta ausência de vedação expressa e literal, a emissão de documento fiscal na hipótese de transposição de estoque para ativo imobilizado, não se traduz, como defende a recorrente, em permissibilidade na adoção de procedimento fiscal à revelia da legislação de regência. Quanto à menção ao artigo 5º, inciso 1, a linha E da Lei Federal 4502 de 64, que considera ocorrer o fato gerador do imposto por equiparar-se à operação de saída à operação de venda de produto que for consumido e utilizado dentro do estabelecimento industrial, implicando na suposta obrigatoriedade de emissão de nota fiscal para a transposição de estoque, equivoca-se a recorrente. Tratando-se, no caso em apreço de mercadoria incorporada pela recorrente ao seu ativo imobilizado, para o fim de ser posteriormente cedido em comodato, a disposição normativa federal trazida à baila não se aplica, visto que não se trata a recorrente de estabelecimento industrial e não se traduzem as operações em compra e venda, e sim comodato. Assim, vê-se que os signos linguísticos postos na citada norma federal afastam-se conceitualmente da interpretação pretendida pela recorrente, não a socorrendo. Inaplicável, no caso em exame, a retroatividade benigna, artigo 106.2, pautada na alteração da legislação, que por meio do Decreto 61.720 de 2015, inseriu o inciso 4, tornando cogente a emissão de nota fiscal para hipótese semelhante ao caso em análise. Nesse sentido, eu digo aqui que a Câmara Superior decidiu nesse sentido, quando do julgamento por oportunidade anterior. Transcrevo aqui a decisão da Câmara Superior nesse sentido, para que não reste dúvidas, e digo que num ponto, tal debate encontra-se definitivamente decidido pela Câmara Superior, não havendo por essa Câmara Ordinária como rediscutir aquilo que conclusivamente firmou-se em instância superior. Assim, ainda que possa haver ressalvas quanto a esse julgador, a Câmara Superior desse tribunal firmou-se acerca da impossibilidade de adotar como fundamento decisório a aplicação do artigo 106 do CTN no item 1.1, sob pena de julgamento extra petita, estabelecendo-se aí os limites judicantes intransponíveis por esta Câmara Julgadora. Ainda que se identifiquem outros autos de infração lavrados contra a recorrente,
dissonantes apenas quanto ao período autuado e que, por ora, tenham se firmado em sentido oposto ao aqui fundamentado, ancoro-me em meu livre convencimento motivado, não tendo outras decisões sobre o mesmo tema, caráter vinculante. Oportunamente, registra que o artigo 204 do regulamento, tido por infringido, dispõe que é vedada a emissão de documento fiscal que não corresponda a uma efetiva saída ou entrada de mercadoria ou a uma efetiva prestação de serviços, exceto nas hipóteses expressamente previstas na legislação. Anotando-se ainda que o lançamento de ofício também dá como infringidos os artigos 125 e 136 do regulamento, estabelecendo a época dos fatos geradores, as hipóteses em que o contribuinte emitirá a nota fiscal. O relato infracional, em perfeita subsunção de fato à norma, descreve a conduta de efetuar notas fiscais não previstas na legislação tributária, visto tratar de emissão para transposição de estoque, não correspondendo a uma efetiva saída ou entrada de mercadoria ou uma efetiva prestação de serviço. Aqui é uma emissão de si para si mesmo, e não encontrando previsão nas disposições dos artigos 125 e 136, ao tempo de suas emissões. Assim, sem maiores digressões, configurado está o cometimento infracional, com correção também na capitulação da penalidade. Start, tendo havido emissão de notas fiscais à margem da legislação, inclusive emitindo-as utilizando de valores unitários de produtos diferentes dos valores originais, com a adoção de preço médio das aquisições e não o preço constante nas notas fiscais originais, conforme determina a legislação, configura-se a infração imposta à recorrente, razão pela qual mantenho no mérito. Quanto ao item 2, defende a recorrente a legitimidade do crédito tomado, explicando que, ao perceber que parte desses equipamentos deveria compor seu ativo imobilizado, o recorrente emite nota fiscal específica para esse fim, transposição de estoque, destaque do CMS sobre a base de cálculo de cada equipamento. Naturalmente, e conforme provado a seguir, o imposto destacado nas notas fiscais de transposição de estoque será objeto de recolhimento integral na apuração. Em um terceiro momento, a recorrente efetua o lançamento da nota fiscal de transposição do seu livro SIAP, refletindo o valor indicado e devidamente recolhido em favor do Estado de São Paulo, ou seja, está-se diante de uma situação em que a aquisição de equipamentos não é objeto de restituição do CMS-ST e o valor objeto do crédito no SIAP, a base 1,48 por mês, é recolhido integralmente em decorrência do destaque do imposto na nota fiscal de transposições, fecho aspas. Conclui dispondo, abre aspas, causa espécie, simples, glosa do crédito em razão de a base de cálculo da nota fiscal de transposição seu preço médio dos equipamentos, em vez do valor efetivo da nota fiscal de entrada, tendo em vista que o valor destacado na nota fiscal de transposição, o qual foi utilizado o preço médio, foi efetivamente recolhido, fecho aspas, e que, ainda que assim não se entenda, no mínimo os créditos indicados nas notas fiscais de entrada devem ser reconhecidos. Digo aí que em pretérita distribuição da extinta 16ª Câmara Julgadora, em voto de relatoria do Dr. Tiago Temperani, converteu-se o feito em diligência, para que alguns pontos fossem esclarecidos, e tal diligência deu-se arrimado no entendimento daquele julgador, no sentido de que, tendo em vista que o direito ao crédito, nos termos do artigo 36, parágrafo 4º, é decorrendo da entrada de mercadoria destinada à integração do ativo permanente, o valor do respectivo crédito é limitado ao ICMS destacado nas notas fiscais, não se podendo admitir crédito em montante superior ao utilizado pela utilização do preço médio dos produtos, ou seja, entendendo aquele julgador que não seria o caso de glosa integral do crédito se demonstrado quantitativamente a origem de tais créditos. Cumprimento da diligência com manifestação do contribuinte, conjuntada de documentos, manifestação do autor do feito e manifestação da representação fiscal, tudo aqui registrado. De pronto, entendo pela prevalência da acusação fiscal do item 2. Nesse sentido, embora sucinto, correto o julgador Acó, ao dispor que, tendo em vista que se trata de crédito CMS oriundo das notas fiscais emitidas pela autuada para aproveitamento do crédito destacado nas emissões de notas fiscais de transposição de estoque, os mesmos tornam-se indevidos, tendo em vista que, pelo fato de os créditos terem se originado em documentos inábeis,
pois emitidos em hipótese não prevista na legislação do ICMS. De mesmo modo, digo eu, correta representação fiscal ao defender que a recorrente emitiu documentos fiscais sem que houvesse efetiva saída ou entrada de mercadoria do seu estabelecimento nas transposições de mercadoria de estoque para ativo imobilizado em desacordo com o disposto no artigo 204. Portanto, os referidos documentos são inábeis, pois não atendem a todas as exigências da legislação pertinente, nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, item 3 do regulamento, e não se prestam para dar suporte ao crédito imposto realizado pela recorrente. Fecho aspas. Digo eu que é fato incontroverso, eis que é admitido pela recorrente, que os documentos fiscais de sua própria emissão e que deram suporte ao crédito tomado não encontram albergue na legislação de regência, e ainda mais grave. As emissões das notas fiscais de transposição deram-se em valores unitários dos produtos diferentes dos valores originais, utilizando-se o preço médio das aquisições e não o preço constante das notas fiscais originais. A acusação fiscal, sob tal perspectiva, revela-se acertada. Eis que houve o crédito indevido decorrente da escrituração do documento fiscal que não atendeu às condições previstas no item 3, parágrafo 1º do artigo 36 da Lei 6374, ou seja, crédito instrumentalizado em documento fiscal inábil, eis que emitido ao arrepio da legislação. Não obstante a compreensão da Câmara Julgadora em distribuição pretérita, convertendo-se o feito de diligência e do consequente esforço probatório da recorrente para cumpri-la, com o substanciado em planilhas demonstrativas, entendo como inviável a convalidação, ainda que parcial, dos créditos tomados, quando comprovadamente originam-se integralmente de documentos fiscais que não se prestavam a legitimá-los, ainda que sabidamente maior porção valorativa dos créditos purgados possa ter documentos fiscais que lhe dão suporte, notas fiscais originais de aquisição de mercadorias. No entanto, não foram tais documentos que ancoraram o creditamento, não cabendo esse órgão de julgamento assenhorar-se da atividade privativa da autoridade fiscal atuante, chancelando a legitimidade de créditos através de documentos que não foram os que basearam o creditamento objeto da autuação e, por consequente, não foram os auditados pelo AFR quando de sua fiscalização no que atinge aos créditos tomados. O fato de ter havido recolhimento do ICMS, conforme defende a recorrente, não legitima por si só o creditamento realizado. Ainda que assim não fosse, registre-se que, em manifestação à diligência cumprida pela recorrente, o autor do feito convincentemente expõe impropriedades irremediáveis dos demonstrativos apresentados pela recorrente, conforme a que eu reproduzo. Não vou ler aqui no caso, porque é muito grande, mas está aqui reproduzido no voto. E digo que descartem acolhimento às firmes contraposições apresentadas pelo autor do feito, cotejadas com as provas apresentadas pela recorrente cumprimento de diligência que lhe foi ordenada. Entendo que a recorrente não foi exitosa em comprovar a legitimidade e integralidade dos créditos objeto da autuação no item 2, não vislumbrando como acolher as pretensões recursais, não obstante seu notório esforço defensivo, mantido, pois, o item 2. Subsidiariamente defende a recorrente a insubsistência do item 1, em decorrência do princípio da consunção. Digo com razão a recorrente. Por primeiro, é importante consignar que os argumentos comumente ventilados pela Fazenda Estadual no sentido de inaplicabilidade da teoria da consunção, quando se relacionarem valores jurídicos distintos, legitimidade da dupla infração, quando a hipótese não se encaixar em caso de proibição cumulativa, expresso no parágrafo 3º do artigo 85 da 6374, e a falta de competência para afastar a aplicação do parágrafo 5º do artigo 85 da 6374, não mais encontram abrigo na jurisprudência prevalecente deste Tribunal Administrativo. Nesse sentido, destaque-se que a Câmara Superior, assim como as câmaras julgadoras, têm aplicado o princípio da absorção a diversas hipóteses normativas sem que tal entendimento traduza-se, conforme reiteradamente defendido pela Fazenda Estadual, em negar vigência ao parágrafo 5º do artigo 85 da 6374. Embora compreenda que, por se tratar de ato vinculado, não cabe ao FR deixar de proceder ao lançamento, à exceção das hipóteses explícitas do artigo 85, parágrafo 3º, é certo que a jurisprudência desse tribunal admite a tese de construção ou absorção aplicadas a hipóteses diversas daquelas previstas em lei, sem que se ofenda a disposição normativa trazida no supracitado artigo. A mim, destaque como evidente que, para a prática da infração do item 2, fez-se necessário o cometimento da infração do item 1. A conduta descrita no item 1 revela-se conduta meio para o cometimento infracional descrito no item 2,
No caso invertente, é patente que a conduta do item 1 somente se deu para permitir o creditamento do imposto, sendo absorvida pela acusação do item 2. Assim, sob a ótica puramente fiscal, é inconteste que a acusação de crédito indevido é mais grave que a infração de natureza acessória, fortalecendo o critério para determinar qual conduta infracional será absorvida. Transcrevo decisão da Câmara Superior no mesmo sentido e volto a dizer que registre-se que a citada decisão foi objeto de recurso fazendário, a decisão que cito, pela Câmara Superior, com decisão emanada pela Câmara Superior, com voto condutor proferido pelo juiz Alberto Podgaiac, dando-se provimento parcial ao recurso da Fazenda, no sentido de que é possível o conhecimento do apelo fazendário, mas no mérito, tolo e parcial provimento, eis que a absorção das infrações de emissão de notas fiscais em hipótese não permitida pela de creditamento indevido, apenas se mostra possível em relação ao documento fiscal que consta em ambas as acusações, que é exatamente o caso em concreto. Em suma, o Pleno Superior da Superior decidiu por maioria de votos que é possível reconhecimento de absorção e construção se os documentos fiscais arrimarem ambas as acusações. No caso invertente, é exatamente o que se observa conforme o relato infracional expõe. Assim, em vista do princípio da construção, opino pelo cancelamento integral do item 1, que é absorvido pelo item 2. Ainda em caráter subsidiário, defende a abusividade da penalidade do item 1. Digo que, acaso superado o cancelamento que eu fiz pela absorção, entendo que, quanto ao afastamento da multa sob a ótica da confiscatoriedade, encontramos aí um limitador, o artigo 28 da 3457, não sendo o caso de acolhimento. Quanto ao pleito de relevação ou redução da multa, à luz do 527A, indefiro. Por primeiro, tal dispositivo não deve ser invocado para que se corrija eventual penalidade tida por abusiva ou desproporcional. Ademais, ainda que observado o preenchimento dos requisitos objetivos, a legislação é clara ao dispor que a multa poderá ser reduzida, ou seja, sem natureza imperativa, ficando condicionada à discricionariedade do julgador, que reforça e levará em consideração também o porte econômico e os antecedentes fiscais, o que não foi trazido pela recorrente, cujo ônus lhe competia demonstrar. Quanto ao argumento de legitimidade da atualização da base de cálculo das multas, cito a súmula 13, de modo a afastá-la. Quanto ao argumento de legalidade dos juros superiores à Selic, acolho, em razão da súmula 10, em sua nova redação. E quanto ao pleito de percentual, redução do percentual das multas aplicadas em aplicação da retroatividade benigna, acolho. A Lei 16.497 de 2017 revogou a penalidade prevista no artigo 85.2A, que foi aplicada no caso em concreto, cujas hipóteses de aplicação passaram a compor a linha C, porém com percentual de multa menor, que é o que deve prevalecer. Então, deverá a penalidade do item 2 ser reduzida a percentual de 35%, como manda a nova legislação. Diante de todo exposto, estou conhecendo o recurso ordinário, estou dando-lhe parcial provimento para cancelar o item 1 em acolhimento ao pleito de aplicação da consunção. 2. Reduzir os juros à Selic, nos termos da súmula 10. E 3. Reduzir a penalidade do item 2 ao percentual de 35% sobre o valor da operação, em aplicação à retroatividade benéfica nos termos do artigo 106.2c do CTN. É como eu voto, presidente. Obrigado, doutor Ítalo, pela leitura do voto. A palavra está aberta para os demais integrantes da Câmara para debates. Apesar do entendimento, da representação fiscal em relação às penalidades que podem ser aplicadas de forma cumulativa, do item 1 e do item 2 não estão naquele rol, eu gostaria só de confirmar com o doutor Ítalo se todas as notas do item 1 estão também no item 2. Eu verifiquei assim, porque como são períodos, tem período maior, no item 2, e o termo inicial do primeiro período do item 1 começa no dia 31 do 1, do item 2, 29 do 2. Eu até verifiquei as primeiras notas e eu vi que eram coincidentes. Então, é só para confirmar mesmo se são todas as notas que são coincidentes, se são todas que decorrem.
Então, Aline, pelo que eu pude verificar, até transcrevi a própria passagem do autor do feito no relato infracional, expondo que essas notas são integralmente coincidentes. Eu, de fato, observei os demonstrativos, né, para tentar identificar, e não consegui identificar nenhuma que não se relacionasse. Então, a princípio, sim, todas compõem tanto um item quanto dois. Não, o item 1 não tem notas a mais que não foram objeto de creditamento no item 2. Pelo menos não foi o que eu observei. Então, acho que sim. Tá bom, então. Obrigada. Então, uma outra coisa que surgiu uma dúvida aqui para mim, a superior ela anulou integralmente o acórdão anteriormente proferido, né? Devolveu toda a matéria para a gente. Exato. Tá. Alguém tem? Doutor João Marcelo? Doutora Aline, em relação à retroatividade benéfica, tem uma manifestação da representação fiscal no processo falando da inaplicabilidade por falsa premissa. Isso mantém? Isso foi revisto? Mas acho que era em relação ao item 1, né? Isso. Porque o doutor Ítalo fala em relação a isso no voto, não era em relação à multa de crédito do item 2, foi em relação à retroação benigna do item 1, que o doutor Ítalo afastou. Tá, a aplicação dele para o item 2, você não vê problema nenhum? Não. A retroatividade benéfica, essa lei de 2017 mudou várias multas, doutor João Marcelo, e é unânime aqui no TIT aí a retroatividade nesses casos. É uma questão relativamente aí tranquila de discussão. Alguém tem mais alguma manifestação? Então, não havendo mais manifestações, vou encerrar os debates e verificar a quórum de votação. Apenas o doutor Rui confirmar presença. Só um momento que está havendo um problema aqui. Eu vou abrir o voto pelo outro navegador, porque já tive esse problema semana passada. Vou tentar um procedimento aqui. Tá, por aqui só funciona no Edge, pelo menos no meu computador. Se for pelo... Pois é, até foi dito, né, que tem que ser pelo Edge, que pelo Chrome não funciona. Aí semana passada o Hélio falou, acessa pelo Chrome e tenta, e deu certo pelo Chrome. Olha que interessante. Vamos lá. Começar de novo aqui. Não achei que daria de novo aquele problema, mas está se repetindo. Pronto, acho que deu certo agora. Todos confirmaram presença. Obrigado, doutor Rui. Então, eu inicio votação.
Todos votaram, encerro a votação. Então, doutor Fábio, o voto do doutor Ítalo foi acompanhado à unanimidade para cancelar o item 1 por consunção, limitar os juros à taxa Selic e reduzir a multa aplicada no item 2 pela retroatividade benéfica. Agradeço a presença no dia de hoje. Tenha um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade, eu desejo aí uma boa sessão e um bom final de semana. Obrigado. Obrigado. Então, dessa forma, nós encerramos o julgamento do caso Claro S.A. Próximo processo da pauta, com pedido de sustentação oral, é o do autuado Companhia Brasileira de Distribuição, é o auto de infração 4141223, é um recurso ordinário de minha relatoria, com pedido de sustentação oral pela doutora Gabriela Peliciotti Lins, que já se encontra aqui presente. Bom dia, doutora Gabriela. Bom dia. Eu vou fazer, então, a leitura aqui rápida da acusação, e aí a gente parte para a sustentação oral. Então, é uma auto de infração de apenas uma acusação, é uma infração relativa ao pagamento do imposto, deixou de pagar ICMS-ST, nos valores tais em valor declarado na GIA, substituição tributária, cujos fatos geradores ocorreram no mês de julho de 2016, nos termos do artigo 426A do RICMES, conforme regime especial do processo tal. Embora notificado em 5/6/2019 a recolher o valor do imposto devido, conforme estabelecido no artigo 6º, parágrafo 2º, item 2, alineado ao regime especial, em virtude do indeferimento de seu pedido de restituição, o contribuinte não efetuou o referido recolhimento. Para se comprovar a operação, juntou-se ao presente auto de infração, relatório circunstanciado, cópia das principais peças do processo XEDOC número tal, que é o processo de um pedido de restituição, cópia dos arquivos digitais entregues pelo contribuinte e dos demais documentos fiscais. Esse auto de infração foi mantido na íntegra em primeira instância administrativa, razão pela qual foi interposto recurso agora em julgamento. Acho que é isso que tem para relatar. Eu passo a palavra para a doutora Gabriela. Muito obrigada. Bom dia, ilustríssimos julgadores, e os demais colegas aqui presentes. Eu serei muito breve, já foi muito bem relatada a ementa, né, do julgamento. Só quero relembrar que se trata, né, de uma auto de infração no montante de mais de 6 milhões, valor histórico, quase 7 milhões, de falta de pagamento de ICMS-ST a título de principal, multa e juros. E esse caso, ele se refere a operações em que a recorrente ela promove a saída interestadual de mercadoria sujeita a regime de substituição tributária, das quais o ICMS ele é devido na entrada da mercadoria no Estado, pelas sucessivas saídas. Então, ele é antecipado, ele é retido na entrada e na aquisição dessa mercadoria. E aí, nessas hipóteses, a legislação paulista, ela permite o ressarcimento de ST quando ele é anteriormente recolhido e o fato gerador, ele efetivamente não ocorre. E aí é importante esclarecer que a CBD, ela está sujeita ao recolhimento antecipado por força do artigo 426A do RICMES São Paulo. Então, a recorrente, ela celebrou com o Estado de São Paulo um regime especial, a fim de que esses créditos de ressarcimento de ICMS-ST, eles também fossem utilizados para compensar débitos oriundos desse regime de antecipação. Então, cumpre trazer aqui um fato novo ao presente julgamento, apresentado em memoriais também, que o lançamento tributário com fundamento legal no 426A, ele não pode subsistir, tendo em vista que a aplicação desse dispositivo ela foi afastada pelo STF ao julgar o tema 456, e essa posição ela foi reafirmada em decisão judicial proferida em ação ajuizada pela recorrente e já transitada em julgado.
Em síntese, o STF entendeu que, ainda que o prazo do pagamento de ICMS ele possa ser fixado em decreto estadual, somente é possível falar em prazo para pagamento após a ocorrência do fato gerador, expressamente previsto em lei, de forma que essa determinação de pagamento de ICMS antes da ocorrência do fato gerador, ela só pode se dar quando há previsão em lei, e não como é em decreto aqui no estado de São Paulo. E como se verifica da Lei 6.374, daqui do Estado de São Paulo, a autoridade atuante não está autorizada a cobrar a recorrente antecipação do ICMS da forma como pretendida no 426A. E aí essa lei estadual em regência não estabelece como fato gerador a cobrança do ICMS antecipado, seja ele recolhido em razão dessas operações próprias da recorrente ou por substituição tributária, de maneira que resta caracterizada que essa hipótese da tese jurídica fixada pelo STF em sede de repercussão geral se aplica à recorrente. E aí também é importante salientar que esse TIT já reconheceu, esse tribunal já reconheceu a aplicabilidade do tema 456 do STF, a aplicação, para afastar a aplicação do 426A, com um julgamento proferido por essa sexta Câmara em maio deste ano, cuja ementa ela foi reproduzida também nos memoriais apresentados nos autos. E aí, mais do que isso, buscando resguardar a aplicação do STF, a recorrente ela apresentou um mandato, impetrou um mandato de segurança na Justiça de São Paulo, do qual restou vencedora e já tem decisão transitada em julgado no dia 15/10/2021. Contudo, caso superado esse fato de que o 426A, o lançamento com base no 426A, não pode subsistir, tendo em vista que a aplicação deste exato dispositivo foi afastada pelo STF e também essa posição foi confirmada por decisão judicial, já transitando em julgado, proferida em ação ajuizada pela recorrente, vou relembrar alguns pontos do pedido de ressarcimento de crédito que a recorrente ela faz jus. Lembrando que os pedidos de ressarcimento que a recorrente apresentou, ele deve ser instruído com documentos exigidos pela portaria CAT. Basicamente, arquivos magnéticos chamados modelo 1 e modelo 3. E aí, nesse contexto, a autoridade autuante ela formulou a acusação fiscal, dizendo que, por uma amostra, esses arquivos eles teriam inconsistências e, por causa disso, gozou todo o crédito da recorrente. E na nossa defesa, demonstramos que, com base em amostra, não pode ter uma desconsideração integral dos créditos lançados pela recorrente, que deveria ter uma análise mais aprofundada dos documentos apresentados. E tanto é verdade que, nos casos em que a gente foi para a esfera judicial, que efetivamente tiveram análises por perito judicial, contábil, em que houve perícia, confirmamos nossos créditos agora, recentemente, em casos em que eu atuei, inclusive, em que houve a integral confirmação desses créditos. A gente apresentou os reprocessamentos dos arquivos, houveram a análise profunda mesmo desses arquivos, e aí com isso a gente conseguiu confirmar a efetividade desses créditos. Então, seria importante, caso superado o fato de que o 426A não pode subsistir após o julgamento do tema 456 e também da ação transitada em julgado da recorrente, esses créditos eles são válidos e eles seriam validados caso houvesse aqui já na fase administrativa, no âmbito do processo administrativo, uma efetiva diligência para verificar esses créditos. Então, e além disso também, trouxemos no nosso memorial outro fato novo, que é a modificação aqui da súmula 10 do TIT pela Câmara Especial. Muito obrigada pela atenção de todos. Doutora Gabriela, obrigado pela sustentação oral. Confesso que fiquei bem confuso aqui, porque trouxe fato novo de 2021. O fato de existir não foi alegado em nenhum momento no processo, que tem ação judicial desses créditos. Agora, não sei se vai dar tempo de eu olhar aqui, mas isso aí não foi alegado em nenhum momento no processo administrativo inteiro.
Posso. Eu tô olhando rapidinho aqui, porque isso aí não tinha sido alegado, o memorial foi juntado antes, antes do feriado, e agora é um fato novo de... Só que um fato novo que não é novo, né? É novo no processo, não é novo no mundo jurídico. Só me confirma, então, a recorrente tem uma decisão judicial que afasta Tem, essa cobrança aqui? Específico tem. desse auto de infração? Não desse auto de infração, do dispositivo 426A. Essa, tem inicial do mandado de segurança, tem tudo, tem inicial da ação, das decisões, tudo no processo? Nós temos, a gente juntou o acórdão junto com o memorial. Bom, acho que vai ter que, então, converter em diligência esse processo para a Procuradoria se manifestar, se essa decisão se aplica aqui. Agora, é lamentável que foi feito nessa fase processual aqui. Deixa eu ver quando foi lavrado o auto. Presidente, julgar o senhor não consegue, afinal de contas, em sustentação oral a gente não pode inovar, né, na matéria, né? É, E a questão trazida em memoriais não foi levado a debate, né? Então, pela parte contrária, né? Então, julgar não, você não consegue, né? se fosse qualquer outro argumento, eu nem ia conhecer. Mas uma decisão judicial, eventualmente afastando a cobrança específica, e detalhe que ela, a decisão judicial de 2021, né? Foi antes da lavratura do auto de infração, e quanto não alegou isso no auto de infração. É um mínimo estranho, né? É, eu vou ter que, então, só me resta converter em diligência. Peço licença aqui para vocês, vou ter que redigir rapidinho aqui. Só para a gente não julgar algo realmente, se decisão transitada em julgado, né? Para não julgar algo tão. Manter um auto eventualmente que foi especificadamente. Eu vou pedir um minutinho só para eu redigir meu voto aqui, então, converter em diligência. A decisão judicial que foi juntada aqui na petição a decisão do recurso extraordinário do Rio Grande do Sul. Ela juntou mais de uma. Ela juntou um do tema do STF e e duas da dela, que é o DOC 1 é o tema do STF, que não é desse contribuinte específico, e o 2 e 3 é o que ela alega ser dela. Só que assim, nem dá para analisar agora se atinge de fato esse processo, né?
Eu vou redigir o voto aqui, agora na hora mesmo. Vou passar a leitura rapidinho. Item 6. Contribuinte traz em sede de memoriais, protocolado em 11/10/2022, entre outras informações, a informação de que ajuizou o mandado de segurança número tal, no âmbito do qual foi reafirmado seu direito de não se sujeitar ao recolhimento de ICMS na entrada de mercadorias do Estado de São Paulo, já que tal fato gerador tributário não se encontra descrito no artigo 2º da Lei 6374 de 89, sendo que a ementa da decisão já transitada em julgado deixa bastante claro quanto decidido na ação judicial em questão. Em que pese não se tratar de fato novo, já que a ação foi ajuizada em 2020, o contribuinte notificado do presente em maio de 2021, bem como isso não ter sido alegado em nenhum momento no decorrer desse processo administrativo, o que causa estranheza, entendo que a existência de eventual decisão judicial com aplicabilidade específica sobre os fatos aqui tratados influenciaria diretamente no julgamento do presente caso. Assim, não vejo outra alternativa senão a conversão em diligência do presente julgamento, para que a Procuradoria do Estado de São Paulo se manifeste sobre o alcance das decisões proferidas no mandado de segurança número tal e sua aplicabilidade específica ao presente AN, após ao contribuinte e adota a representação fiscal. Eu vou mudar aqui, porque também o contribuinte poderá trazer novos esclarecimentos, mas eu vou mudar porque vai ficar só após ao contribuinte e adota a representação fiscal. Antes posto, converto o feito em diligência nos termos acima expostos. A palavra está aberta para eventuais manifestações. Vou só editar aqui rapidinho aquela parte do após ao contribuinte e adota a representação fiscal. Alguém tem alguma manifestação? Então vou encerrar os debates e verificar a quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, encerro a votação. Então, doutora Gabriela, meu voto foi acompanhado da unanimidade no sentido de converter o feito em diligência. Assim, nós encerramos o julgamento do caso Companhia Brasileira de Distribuição. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos para o próximo processo da pauta, com pedido de sustentação oral. É o do autuado Biosev Bioenergia S.A., 4143081, recurso ordinário de relatoria do Dr. João Marcelo, com pedido de sustentação oral pelo Dr. Rodolfo Elias Brasil, que já se encontra aqui presente. Bom dia, Dr. Rodolfo. Bom dia, senhores julgadores. Bom dia, dia, representação fiscal, demais colegas presentes. Bom dia, Dr. Rodolfo. Eu passo a palavra, então, para o Dr. João Marcelo fazer uma breve leitura do relatório, depois a gente parte para a sustentação oral. Perfeitamente. Senhor presidente, muito obrigado. Peço que o senhor abra para eu fazer a edição do voto e eu acho que vai gastar uns 2 minutinhos aí, porque eu estou tendo que digitar a ementa, viu? Então, só pedir esse... Tá aberto, a gente espera sem problemas. Tá, joia. E quando estiver pronto, pode já proceder a leitura do relatório, por favor. Ou esse caso já teve leitura de relatório? Já teve a leitura de relatório, senhor presidente. Eu acredito que a gente já pode... retorno e de já julgamento, teve a sustentação oral, sim. Então vamos fazer o seguinte, quando o senhor lançar, já pode proceder a leitura do voto, e aí nos debates a gente pode aproveitar eventualmente a presença do Dr. Rodolfo aqui para tirar qualquer dúvida, já que já foi feita a sustentação oral desse caso. Perfeito.
Eu acho que foi. Eu vou passar a leitura, então, do voto, senhor presidente. Perfeito. Pode prosseguir, por favor, doutor João Marcelo. O auto de infração trata da acusação de crédito indevido de ICMS referente à aquisição de bens de uso e consumo, sendo que houve desmembramento da infração em 2 itens, porque o contribuinte registrou os primeiros, conforme seu entendimento, a crédito no controle de crédito de ICMS de ativo permanente, SIAP, tratando-os como aqueles incorporados ao seu ativo mobilizado, item 1, e os demais como de uso e consumo, item 2. Os fatos geradores reportam seu período de 1 de 2016 a 12 de 2016, conforme os demonstrativos devidamente juntados, folhas 11/15. Questão preliminar. Inicialmente, o contribuinte alega que teria ocorrido a decadência em relação aos fatos geradores ocorridos antes de 28 de maio de 2016, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Todavia, verificamos que não subsiste razão a recorrente, pois nos termos da súmula 9 de 2017, aplica-se ao presente caso a regra decadencial disposta no artigo 173, inciso 1 do CTN. Como o contribuinte foi notificado em 28 de maio de 2021, não há o que se falar em decadência em relação ao período autuado. E não vou ler a súmula aqui do Tribunal 9, que deve ser de conhecimento de todos. Questão de mérito. A principal controvérsia dos autos, ao nosso sentir, repousa no fato de que o contribuinte se acredita do valor de ICMS de vários bens por ele adquiridos, sendo que a fiscalização entende que se trata de bens que se destinam ao uso em consertos e manutenções de veículos, equipamentos e instalações industriais, conserto com substituição de partes e peças, nos termos da acusação do item 1, e de uso e consumo em geral, nos termos da acusação do item 2, e que, por não serem agregados ao produto final, e nem se consumirem integral imediatamente na produção, não dariam direito ao crédito. Por sua vez, o contribuinte entende que se tratam de insumos que dariam direito ao crédito. Verificamos ainda que no item 1, o contribuinte foi autuado porque creditou-se de parte do material utilizado no SIAP, R$ 63.258,56, conforme demonstrativo 1, folhas 15, e no item 2, utilizando-se de outros créditos, diretamente na GIA, R$ 438.927,22, conforme demonstrativo 2 das folhas 47. Alega recorrente que a própria redação da decisão normativa CAT 1 de 2001, grande parte dos itens glosados pela fiscalização na infração 1.2 da autuação deveriam gerar direito ao crédito de ICMS, de forma que essa parcela da glosa teria sido lançada contra expressa previsão de ato interpretativo vinculante da própria Fazenda Estadual e que grande parte da infração 1.2 da autuação mereceria ser cancelada, eis que contrária à decisão normativa CAT 1/2001 e violadora da segurança jurídica, da proteção à confiança legítima do contribuinte e da vedação a comportamentos contraditórios. Verificamos, porém, conforme destacado pela ilustre representação fiscal, que a decisão normativa CAT 1 de 2000 aborda a matéria da seguinte forma: a expressão insumo, consoante o insigne doutrinador Eliomar Balieiro, é uma algarávia, peraí, deixa eu aumentar, não estou nem conseguindo ler aqui. De origem espanhola, inexistente português, empregada por alguns economistas para traduzir a expressão inglesa input, isso é, o conjunto dos fatores produtivos como matérias-primas, energia, trabalho, amortização do capital, etc., empregados pelo empresário para produzir o output, produto final. Os insumos são os ingredientes da produção, mas há quem limite a palavra aos produtos intermediários, que não sendo matérias-primas são empregados ou se consomem no processo de produção. Nessa linha, como tais, tem-se a matéria-prima, o material secundário intermediário, o material de embalagem, o combustível e energia elétrica consumidos no processo industrial ou empregados para integrar o produto objeto da atividade de industrialização própria do contribuinte ou para terceiros, ou empregados na atividade de prestação de serviços, observadas as normas incertas nos subitens 3.4 desse trabalho. Entre outros, tem-se ainda, a título de exemplo, os seguintes insumos que se desintegram totalmente no processo produtivo de uma mercadoria ou são utilizados nesse mesmo processo produtivo para a limpeza, identificação,
desbaste, solda, etc. Lixas, discos de cortes, discos de lixa, eletrodos, oxigênio e acetileno, escovas de aço, estopa, materiais para uso em embalagens em geral, tais como etiquetas, fitas adesivas, fitas crepe, papéis de embrulho, sacolas, materiais de amarrar ou colar, barbantes, fitas, fitilhos, cordões, lacres, isopor utilizado no isolamento e proteção dos produtos no interior das embalagens, tinta, giz, pincel atômico e lápis para marcação, óleos de corte, rebolos, modelos, matrizes de isopor utilizados pela indústria, produtos químicos utilizados no tratamento de água afluente e efluente e no controle de qualidade e de teste de insumos e de produtos. Como se pode ver, em nenhum momento a referida decisão normativa chega a mencionar que partes, peças e componentes de diversos bens industriais sejam considerados materiais intermediários ou insumos de produção. E não é só. A referida decisão normativa de 2001, vigente, deve ser interpretada à luz das demais normas e entendimentos desse egrégio tribunal em relação à matéria. Materiais de uso e consumo, segundo o artigo 66.5 do regulamento do ICMS, inciso 5º do regulamento do ICMS, é assim entendida a mercadoria que não for utilizada na comercialização ou a que não for empregada para a integração no produto ou para consumo no respectivo processo de industrialização ou produção rural. Vou deixar a leitura do artigo 66, que é de conhecimento de todos. Conforme asseverado pela ilustre representação fiscal, a Câmara Superior desse sodalício tem consolidado o entendimento de que o direito ao crédito de materiais usados no processo produtivo condiciona-se a integração ao produto, ou ainda o seu consumo integral e imediato, o que difere de simples desgaste. Dessa forma, materiais não consumidos de imediato e integralmente no processo produtivo, bem como aqueles que não integram o produto, não podem ser classificados como insumos para a produção, conforme o julgamento do AIN 4024/712, sendo incontroverso que os materiais alvos do presente AIN não se consomem imediatamente no processo produtivo. Aliás, tal questionamento feito pela própria recorrente já foi alvo de análise por este egrégio tribunal nos autos de infração 4.045.906 e 4.045.724, sendo certo que em nenhum deles sua tese foi merecedora de guarida pela Colém da Câmara Superior, que acabou por concluir que os bens creditados pelo contribuinte não são insumos, como quer acreditar a recorrente, e sim material de uso e consumo, conforme asseverou a autuação. A seu turno, o artigo 20, parágrafo 1º da LC 87/96, veda o crédito do imposto na aquisição de mercadorias alheias à atividade do estabelecimento e no que diz respeito à aquisição de mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento, só dá direito nas entradas a partir de 1º de janeiro de 2033. Quanto à alegação de que a recorrente teria direito ao crédito do ICMS, face ao princípio da não cumulatividade, reitere-se que é a própria LC 87/96 que veda expressamente no inciso 1 do seu artigo 33 o crédito de ICMS pela aquisição de materiais de uso e consumo antes de 1º de janeiro de 2033, em relação ao qual o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos proferidos pelo plenário virtual no julgamento do recurso especial 601.967, corroborou a norma referida mediante a definição da seguinte tese: não viola o princípio da não cumulatividade, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 e 12, a linha C da Constituição Federal, lei complementar que prorroga a compensação de créditos de ICMS relativos a bens adquiridos para uso e consumo no próprio estabelecimento do contribuinte. Quanto à alegação de que para a legitimação do direito ao crédito, a mercadoria seja consumida integral e imediatamente seja um elemento indispensável à composição do produto, não encontra eco na LC 87/96, conforme reconhecido pelo STJ, na decisão do recurso especial número 1.800.817/São Paulo, verificamos que, conforme asseverado pela ilustre representação fiscal, a decisão judicial trazida no recurso não se presta a suportar suas alegações, visto que a recorrente não demonstrou ser parte dos respectivos processos e, de acordo com os princípios do direito processual, as decisões só valem para as partes, não possuem defeitos erga omnes. Quanto aos laudos técnicos apresentados da Data Agro, folha 68 e 139, PricewaterhouseCoopers, folhas 265 e 550, inclusive aquele em sede de memoriais, também da PricewaterhouseCoopers, folha 677 e 794, temos que eles classificam os itens creditados como insumos intermediários indispensáveis ao processo produtivo.
Todavia, o que lá é classificado como insumo pela contabilidade, pelo prisma da Fazenda Estadual, é tratado como material de uso e consumo, sendo certo que o que trazem nada inova em relação ao conjunto fático probatório, a não ser corroborar com os argumentos da defesa, já devidamente analisados ponto a ponto. Mesma sorte merece, a nosso ver, a alegação de que para a produção de açúcar e álcool haveria uma série de atividades intermediárias que exigiriam diversos tipos de bens e máquinas para, a partir da cana-de-açúcar, alcançar como resultados as mercadorias comercializadas e que os itens indevidamente entendidos como meros produtos para conserto fossem, na realidade, incorporados a esse ativo e seriam necessários à produção da recorrente. Quanto à alegação de que a LC 8796, tampouco o artigo 66, inciso 1º do RICM 00, exigem para fins de aproveitamento de créditos em relação a bens do ativo permanente, os itens estejam diretamente relacionados com a atividade de estabelecimento, mas apenas que não sejam alheios à atividade de estabelecimento, verificamos que os itens creditados no CIAP, a critério do contribuinte, item 1 do AIM, não se tratam de materiais de ativo permanente, mas sim de materiais que se destinam ao uso em consertos e manutenções de veículos, equipamentos e instalações industriais, consertos com substituição de partes e peças, ou seja, uso e consumo, que merece, portanto, o mesmo entendimento quanto ao mérito no item 2 do AIM. A seu turno, a alegação de que tampouco se diga que tais itens seriam produtos para mera manutenção e conserto, eis que eles se incorporariam ao parque industrial da recorrente e ali permaneceriam por mais de um ano, cumprindo todos os requisitos previstos para o creditamento do ativo imobilizado, sendo a negativa do crédito uma limitação que, como exposto, não encontraria embasamento legal ou jurisprudencial, verificamos mais uma vez que não assiste razão à recorrente pela mesma causa de decidir do inter anterior, ou seja, os itens creditados não se tratam de materiais de ativo permanente, mas sim de materiais que se destinam ao uso em consertos e manutenções de veículos, equipamentos e instalações industriais, conserto com substituição de partes e peças, ou seja, uso e consumo que merece, portanto, o mesmo entendimento quanto ao mérito do item 2 do AIM. Questões subsidiárias. No que se refere a pedido de relevação ou redução da multa, não há que ser acolhido, na medida em que existe vedação expressa no caput do artigo 92 da Lei 6.374 de 89, haja vista que nesse auto de infração existe a cobrança do imposto. Quanto à alegação de que a atualização da base de cálculo da multa seria ilegal, tem-se que o Tribunal de Impostos e Taxas definiu ser legítima a atualização do valor básico conforme súmula 13/2018 desse egrégio tribunal. Por fim, merece guarido o argumento de que a taxa de juros não poderia ser superior à taxa Selic. Isso porque tal discussão é resolvida pela súmula 10 de 2007, sendo certo que a última revisão dessa súmula, ocorrida em 9 de junho de 2022, que limita a aplicação dos juros aos patamares da taxa Selic, se aplica ao presente caso. Dispositivo. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, reformando-se a decisão de primeira instância administrativa para limitar os juros aplicados à taxa Selic, nos termos da súmula 10 de 2017 do TIT, recentemente revisada. É assim como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor João Marcelo, pela leitura do voto. A palavra está aberta a todos os integrantes da Câmara para debates. Doutor João Marcelo, eu tenho diversos votos aí em sentido contrário. Eu não vejo na legislação a existência desses requisitos aí de que se integre fisicamente ao produto final, nem que seja consumido imediatamente, totalmente consumido imediatamente. Eu tenho várias outras decisões nesse sentido. Só que nesse caso, como tem os laudos aqui, eu vou pedir vista, então, para trazer na próxima sessão, para eu colocar esse meu posicionamento, e analisar o caso concreto desses laudos aí, que tem 3 laudos, pelo que eu dei uma olhada aqui. Então, eu vou pedir vista, doutor Rodolfo, e esse processo será pautado no dia 27 de outubro, tá? Daqui duas sessões. Perfeitamente. Então, alguém tem mais alguma manifestação? Então, eu vou solicitar vistas do processo, porque eu tenho posicionamento diverso em outros casos. E assim, então, a gente encerra julgamento do caso Biosev Bioenergia, com o processo saiu em vistas comigo. Agradeço ao doutor Rodolfo, tenha um bom dia.
Agradeço muito a atenção de todos. Um bom dia. Vamos para o próximo processo da pauta, é o último, é do autuado Arte Livre Modas Limitada, auto de infração 4143188, recurso ordinário do Dr. João Marcelo. Já vou fazer a liberação aqui e daí, assim que lançar o voto, já pode partir para a leitura, por favor. Senhor presidente, acho que esse já está até no sistema, viu? Então tá bom, então pode só partir para a leitura, por favor. Bom, trata-se de recurso ordinário. Esse também eu acho que nós chegamos a ler já o relatório, acho que não, né? Acho que não. Esse processo a gente tirou de pauta. Foi tirado. Como já tem um tempo, acho que pode ler novamente, por favor, doutor. Pode ler? Tá bom. Obrigado. Trata-se de recurso ordinário, as folhas 272 e 314, ofertado pelo contribuinte face da decisão de primeira instância, folha 105 e 238, que acolheu a procedência do presente aí, composto pelos itens a seguir descritos, infrações relativas ao pagamento do imposto. Deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 5.226,75 nos meses de janeiro de 2017 a julho de 2018, por escriturar a menor em seus registros fiscais de saída, EFD, as notas fiscais eletrônicas de sua emissão, relativas a operações tributadas relacionadas no demonstrativo 1 anexo, conforme se comprova pelas cópias dos documentos comprobatórios da infração, as quais seguem juntadas. A infringência é o artigo 58 e 87 e 250A, incisos 2 do RICMES. Em capitulação da multa, o artigo 85, inciso 1º, a linha 1, combinado com o parágrafo 1, nono, 10º da Lei 6.374 de 89. Deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 960.217,54 nos exercícios de 2017 e 2018, nos valores especificados no demonstrativo 2 anexo, apurados por meio de levantamentos fiscais, realizados com fundamento no artigo 509-A do RICMES, aprovado pelo decreto 45.490 de 2000, tendo em vista a constatação das omissões de escriturações das notas fiscais eletrônicas discriminadas no supracitado demonstrativo, resultando na ocorrência prevista no inciso 5º do artigo 509-A do mesmo RICMES 00, conforme se comprova pelas cópias dos documentos comprobatórios da infração, as quais seguem juntadas. Infringência, aí tem os valores. Então, a infringência é o artigo 58 e o artigo 87 do RICMES, e a multa foi capitulada no inciso 1, a linha A, da Lei 6.374/89. 2. Infrações relativas a livros fiscais, contábeis e registros magnésicos. Deixou de escriturar em seus registros fiscais de entrada de mercadorias, escrituração fiscal digital, EFD, nos meses constantes demonstrativo 2 em anexo, notas fiscais relativas à entrada de mercadorias no estabelecimento, operações tributadas, aquisições de mercadorias, sendo que já se encontram escrituradas as operações do período a que se referem, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. Valor das operações, R$ 5.334.541,86. Observação. O ICMS relativo à presunção de saídas por falta de escrituração de notas fiscais de entradas de aquisições de mercadorias foi reclamado no item 2 acima. Infringência, o artigo 250A, inciso 1 do RICMES, e capitulação da multa, artigo 85, inciso 5º, a linha A, combinado com os parágrafos 9 e 10º da Lei 6.374/89. 4. Deixou de escriturar em seus registros fiscais de entradas de mercadorias, escrituração fiscal digital EFD, nos meses constantes no demonstrativo 3 anexo, notas fiscais relativas a entradas de mercadorias no estabelecimento, operações tributadas, devoluções, sendo que já se encontram escrituradas as operações do período a que se referem, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. O valor das operações é de R$ 21.000. A infringência e a capitulação é a mesma do item anterior, da qual eu não vou repetir a leitura. 5. Deixou de escriturar em seus registros fiscais de entradas
de mercadorias e escrituração fiscal digital, EFD, nos meses constantes no demonstrativo 4 anexo, notas fiscais relativas a entradas de mercadoria no estabelecimento, com operações isentas ou não tributadas, sendo que já se encontram escrituradas as operações do período que se referem, conforme se comprova pelas cópias do documento juntadas. Valores das operações, R$ 4.719.075,51. A infringência e a capitulação, mais uma vez, são as mesmas. No recurso ordinário, a autuada apresenta as seguintes alegações em síntese. Que o AIN seria nulo por ausência de ordem de serviço fiscal, a juntada extemporânea teria ferido o direito à ampla defesa e ao contraditório, posto que não lhe teria sido permitido questionar a aplicação do artigo 5º, inciso 7º da Lei Complementar 939 de 2003, para que lhe fosse garantida espontaneidade da correção de eventuais falhas, já que passados mais de 90 dias da data da OSF, sem a conclusão do trabalho de auditoria fiscal. O AIN seria nulo pelo não esgotamento da matéria tributável e violação do artigo 142 do CTN. O fisco teria aplicado a alíquota de 18%, quanto à atividade da recorrente têxtil, se sujeitaria à redução da base de cálculo do ICMS nas saídas internas, 12%, conforme o artigo 52 do anexo 2 do RICMES. Para calcular o montante do tributo devido, o fisco deveria ter descontado do débito do imposto o crédito apurado pelas entradas de mercadorias, pelo princípio da não cumulatividade. Item 1 do AIN. Inexistiria imposto devido nos meses de janeiro de 2017 e julho de 2018, considerando a existência de créditos relativos a entradas identificadas pela fiscalização, demonstrativo 2. Item 2 do AIN. A saída tributada presumida deveria obedecer à legislação que determina a aplicação da redução da base de cálculo. Item 2 do AIN. A fiscalização teria deixado de considerar notas fiscais emitidas para cobertar operações de remessa para industrialização de terceiros, devoluções, etc., para as quais não incidiria ICMS. Aí, notas fiscais número 139, 321, 1944, 57, 461, 100, 625 e 108, 182, que integrariam o demonstrativo 3, porque não seriam aquisições de mercadorias pela autuada. Itens 3, 4 e 5 do AIN. O trabalho fiscal estaria imputando 3 penalidades, item 2.3, 3, 2.4 e 2.5 do AIN, pela mesma conduta praticada, item 1.2, aplicando inclusive a mesma capitulação legal, artigo 85.5a da Lei 6.374/89, a teoria da absorção deveria ser aplicada. O total de multas aplicadas teria efeito confiscatório, seria indevida aplicação de multa sobre o valor básico do imposto atualizado por juros, a taxa de juros não poderia ser superior à Selic, caso esse não seja o entendimento, requer que as penalidades sejam reduzidas por aplicação da teoria da absorção das penas, por fim, requer o acolhimento parcial dos argumentos que implicam na redução das exigências fiscais. A recorrente não formulou pedido de sustentação oral de suas razões e pede pelo provimento do apelo. A seu turno, em contrarrazões, as folhas 318 e 329, a ilustre representação fiscal pugna pelo desprovimento do recurso ordinário. Não havendo outros requerimentos, dou por fim do relatório e passo a decisão. Voto. 1. Voto de infração. Trata da acusação de falta de pagamento do ICMS decorrente da escrituração a menor das operações de saída tributadas, item 1, e falta de pagamento do ICMS decorrente da apuração por meio de levantamento em virtude da constatação de omissão de escrituração de notas fiscais de entradas, item 2. As acusações dos demais itens 3, 4 e 5 são decorrentes da falta da escrituração de notas fiscais de entradas. Os fatos geradores reportam-se ao período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018, conforme especificado nos demonstrativos 1, as folhas 12, 2, as folhas 17 até 26, folhas 3, folhas 58 a 61 e folhas 4, as folhas 73/81 devidamente juntados, questões preliminares. Em relação à alegação de nulidade do presente AIN, pela ausência de ordem de serviço fiscal, verificamos que não cabe razão à recorrente, vez que o presente está instruído com todas as provas necessárias, o relato da acusação está em consonância com o artigo 142 do CTN, pois identificou o sujeito passivo e determinou o fato gerador da obrigação, a matéria tributável e o montante do tributo devido, e a lavratura cumpre todos os requisitos do artigo 34 da Lei 13.457 de 2009, sendo que, dentre os itens elencados no artigo 34, não consta a obrigação da juntada da ordem de serviço fiscal no momento da lavratura.
Também não vislumbramos falta de cumprimento do inciso 9º, artigo 4º da LC 939/2003, vez que a ordem de serviço fiscal foi entregue e assinada pelo contribuinte na abertura dos trabalhos, satisfazendo, portanto, o artigo 9º do mesmo diploma legal. Contestar a suposta ocorrência de restabelecimento da espontaneidade que lhe seria garantido pelo artigo 5º, inciso 7º da Lei 939/2003 não faz sentido, vez que caberia ao próprio contribuinte, por sua livre iniciativa, procurar a repartição fiscal para tanto, mas não há provas de que isso tenha ocorrido. Dessa forma, consideramos que a juntada em sede de manifestação fiscal da ordem de serviço fiscal não ilide em nenhuma forma o presente trabalho fiscal. Sobre a alegação de que o lançamento seria nulo pelo não esgotamento da matéria tributável e violação do artigo 142 do CTN, devido à aplicação da alíquota de 18% ao invés da alíquota de 12%, carga tributária da atividade do setor têxtil nas saídas internas, nos termos do artigo 52, anexo 2 do RICM 00, verificamos que não assiste razão à recorrente, vez que a alíquota de 18% utilizada na autuação fiscal é aquela do parágrafo 4º do artigo 74 da Lei 6.374/89, reproduzido pelo parágrafo 4º do artigo 509 do RICMS, que dispõe que o imposto devido sobre a diferença apurada em levantamento fiscal deverá ser calculada mediante aplicação de alíquota prevista no inciso 1º do artigo 34 do RICMS, ou seja, 18%, salvo se o contribuinte tiver praticado qualquer operação ou prestação de serviços sujeito à alíquota maior. Aí eu passo a leitura do eu cito o artigo 34, que, como é de conhecimento de todos, eu vou pular. Quanto à alegação de que no cálculo do montante do tributo devido, o fisco deveria ter descontado do débito do imposto crédito apurado conforme o princípio constitucional da não cumulatividade, verificamos que, mais uma vez, não cabe razão recorrente, vez que não compete ao fisco refazer a escrita fiscal contábil da autuada, vez que o lançamento do imposto nos documentos e livros fiscais é atividade de exclusiva responsabilidade do contribuinte, Lei 6.374/89, artigo 35, sendo certo que a função do fisco é verificar a regularidade dos lançamentos efetuados pelo contribuinte e punir as infrações verificadas, conforme determina o artigo 534 do RICM 00, que aconteceu no caso em Textilha. Quanto à alegação de que no item 1 do AIN inexistiria imposto devido nos meses de janeiro de 2017 e julho de 2018, considerando a existência de créditos relativos às entradas identificadas pela fiscalização, temos que o demonstrativo 1, as folhas 12, elenca as notas fiscais eletrônicas cujo valor de ICMS foi escriturado a menor nos registros fiscais de saídas de mercadorias, CFD, folhas 15 e 16, e que a exigência de crédito no período não ilide o trabalho fiscal, vez que a sua utilização é de exclusiva responsabilidade do contribuinte, né? Conforme já citado, conforme já explicitado no item anterior. Quanto à alegação de que no item 2 do AIN, a saída tributada deveria obedecer à tributação com redução de base de cálculo, não cabe razão à recorrente, vez que a alíquota utilizada é aquela da diferença de levantamento fiscal, nos termos do parágrafo 4º do artigo 34 da Lei 6.374/89, conforme já exposto anteriormente. Quanto à alegação de que no item 2 do AIN foram consideradas operações como as de remessa para industrialização, por exemplo, para a qual não haveria incidência do ICMS, pontuamos mais uma vez que a acusação e o montante devido foi apurado por meio de levantamento fiscal, seguindo o comando do inciso 5º do artigo 509-A do RICMS, não cabendo razão à recorrente. E aí eu passo a descrever o artigo 509-A, que também eu vou pular por certo texto de lei. Questão de mérito. A principal controvérsia dos autos, ao nosso sentir, repousa no fato de que, nos itens 2 e 3 do AIN, o trabalho fiscal estaria imputando duas penalidades pela mesma conduta praticada, qual seja, falta de escrituração de notas fiscais eletrônicas de entrada e que a teoria da absorção teria que ser aplicada. A ilustre representação fiscal sustenta, as folhas 321 e 28, em resumo, que muito embora as notas fiscais de entrada não escrituradas relacionadas no demonstrativo 2 tenham sido utilizadas para instruir as duas acusações, itens 2 e 3 do AIN, a infração de falta de pagamento do ICMS decorrente da presunção de omissão de saídas tributadas não se confunde com a infração de falta de escrituração de notas fiscais decorrentes da omissão de registro de notas fiscais de entradas na FD.
Tanto é que cada infração está relacionada a operações distintas, entrada ou saída de mercadorias. Essa mesma questão, contudo, foi submetida recentemente à Colém da Câmara Superior desse egrégio tribunal no julgamento do AIN 4.120.189-0, com decisão unânime de 2 de março de 21 em verbis. E aí eu passarei a ler a parte negritada, né? A parte grifada, aliás. A presunção de falta de pagamento de imposto decorre da falta de escrituração das entradas, não havendo que se punir o autuado 2 vezes em função do mesmo ato, ou seja, puni-lo por deixar de escriturar as entradas e puni-lo por deixar de pagar o imposto exigido em virtude da falta de escrituração dessas entradas. A penalidade da conduta antecedente, falta de escrituração, estaria assim consumida pela infração mais gravosa, falta de pagamento do imposto dela decorrente. Portanto, cancela integralmente a multa referente ao AIN, item 1 do AIN, grifos nossos. Entendo que a teoria da absorção é majoritariamente aplicada atualmente nas decisões dessa Colém da Câmara Superior. Como exemplo, cito o recente acordo no julgamento do processo tal, em sessão de 5 de março de 2020, cujo voto condutor da lavra da ilustre juíza relatora, doutora Maria do Rosário Pereira Esteves, entendeu que a mais recente jurisprudência da Câmara Superior, aplicando o princípio da consunção ou absorção no presente caso, a infração 1 do item 1 foi admitida, tendo sido, portanto, mantida a infração 1 do AIN exordial, senão seria o caso de pagamento, que com o pagamento foi extinta a obrigação tributária, não sendo mais objeto descontencioso a infração 2, por ser menos gravosa, já estava absorvida pela infração 1, mais gravosa. Nos presentes autos é incontroverso que temos os seguintes itens infracionais. O item 1 trata de escriturar notas fiscais eletrônicas relativas à entrada de mercadoria no estabelecimento identificado no demonstrativo 1, sendo que já se encontram escrituradas operações correspondentes ao período, e no item 2.2 a acusação deixa de pagar o ICMS apurado por levantamento fiscal, realizado juntamente no artigo 509, combinado com 509A, inciso 5º, ambos do RICM 00, sendo presumida a ocorrência de operações tributáveis, realizadas sem o pagamento do imposto, pela constatação da existência de entradas de mercadorias por compras não registradas, correspondendo referidas entradas àquelas apontadas no demonstrativo 1 anexo, concernente ao item 1 da acusação fiscal. Manter as duas acusações integralmente seria apenar duplamente o contribuinte em face da falta de pagamento do imposto e da não escrituração dos mesmos documentos fiscais. No entanto, tais hipóteses não são exaustivas na sua previsão obstativa, pois não há de se admitir dupla penalização por cometimento de mesma ação infracional, grifos nossos. Dessa forma, afastamos o item 3 do presente AIN pelo princípio da teoria da absorção e, pela mesma causa de decidir do julgado do AIN 4.120.189-0 já citado, vez que a presunção de falta de pagamento do imposto decorre da falta da escrituração das entradas, não havendo que se punir o autuado 2 vezes em função do mesmo ato. Ou seja, puni-lo por deixar de escriturar entradas e puni-lo por deixar de pagar o imposto exigido em virtude da falta de escrituração dessas entradas. A penalidade da conduta antecedente, falta de escrituração, estaria assim consumida pela infração mais gravosa, falta de pagamento do imposto dela decorrente. Ou seja, o item 2 do presente já cobra o imposto por diferença de levantamento e, portanto, deve ser mantido por ser o mais gravoso. O mesmo princípio, contudo, não se aplica, conforme pleiteia a requerente, aos itens 4 e 5, vez que, cotejados os demonstrativos 3, notas de entradas de devoluções, e 4, notas de entradas de operações isentas, verificamos que as notas fiscais lá relacionadas não se repetem no demonstrativo 2, notas fiscais de operações tributadas. Apesar da infringência e capitulação da multa serem as mesmas, tratam de fatos geradores distintos abarcados por documentos fiscais diversos. Importante ressaltar que a questão de exigência de imposto por diferença de levantamento já foi devidamente esclarecida nas preliminares, independentemente do tipo de operação, motivo pelo qual não vislumbramos Travou aqui para mim, para vocês também. Opa. Aqui também. Travou, travou, agora voltou, doutor João Marcelo. Não vislumbrando, você estava... Ah, legal. Por favor. Não vislumbrando.
vislumbramos motivos para afastar a exigência tributária dos itens 4 e 5. É porque o item 4 e 5 é só a mesma capitulação e infração, mas são notas diferentes, é isso que eu quis dizer, tá? Bom, questões subsidiárias. No que se refere à alegação de que o total de multas aplicadas teria efeito confiscatório, lembramos que, se inconstitucional confiscatória, cabe ao auditor fiscal da Receita Estadual, autuante, aplicar a lei e não compete a esse tribunal, egrégio tribunal, essa análise, na forma da Lei 13.457 de 2009, que veda o referido exame. Quanto à alegação de que a atualização da base de cálculo da multa seria ilegal, tem-se que o Tribunal de Depositários definiu ser legítima a atualização do valor básico da multa, conforme a súmula 13 de 2018 desse egrégio tribunal. Por fim, merece guarida o argumento de que a taxa de juros não poderia ser superior à taxa Selic, isso porque tal discussão é resolvida pela súmula 10 de 2017, sendo certo que a última revisão dessa súmula, ocorrida em tal, que limita a aplicação dos juros aos patamares da taxa Selic, se aplica ao presente caso para os itens que ocorreram antes de 1º de novembro de 2017, porque a partir dessa data a FESP já aplica ao débito tributário a taxa Selic fixada pela Lei Paulista 16.497 de 17, ou 16.497/17. Dispositivo. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, reformando-se a decisão de primeira instância administrativa para afastar a cobrança do item 3 do presente AIN e, no que couber, para limitar os juros aplicados à taxa Selic nos termos da súmula 10 de 2017 do TIT, recentemente revisada. É assim como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor João Marcelo, pela leitura do voto. A palavra está aberta aos demais integrantes da Câmara para debates. Ítalo chamou? Não. Não, presidente, eu vou acompanhar. Perfeito. Eu também vou acompanhar a voz do doutor João Marcelo, então, se não houver mais nenhuma manifestação, eu vou encerrar os debates e verificar o quórum de votação. O senhor precisa registrar o voto, doutor João Marcelo. O resultado do voto. Parcialmente provido, né? Tem a questão de afastar o item 3. Tá certo. Bom, então, registrado o voto e não havendo mais manifestações, eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação. O voto do Dr. João Marcelo foi acompanhado à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso ordinário. Assim, a gente encerra o julgamento do caso Arte Livre Modas Limitada. E com isso, nós encerramos a pauta de hoje. Então, vou encerrar aqui no EPAT para que seja gerada a ata. Ata de julgamento gerada. Então, declaro encerrada a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT do dia 13 de outubro de 2022. Agradeço a presença de todos. Peço, por favor, que o Jailson encerre a gravação.